Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Joyce, eu sou professora do curso de licenciatura em Química há uns 5 anos e eu gosto muito dessa parte de tratamento estatístico, da análise estatística. Então, como eu sou uma organizadora do Encontro dos Alunos de Química do Araguaia, me convidou para fazer esse mini curso com vocês. Eu peço desculpas por não poder estar presente no dia, né? Eu tive problemas de saúde, estou me recuperando aí, mas está tudo bem agora e a gente vai gravar aqui, então, essa questão. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Né? E a gente vai falar sobre tratamento de dados, uma análise estatística. Então, quais são os objetivos que a gente vai conseguir aprender hoje, né, ou rever hoje? A gente vai entrar um pouquinho sobre os erros, tipos de erros, né, os tipos de análise química, qual que é a relação entre distribuição normal e estatística paramétrica e não paramétrica. Vamos rever um pouquinho de precisão e exatidão, entender o que é um limite de confiança, aprender a aplicar intervalo de confiança para a média e outros testes de significância, como o teste T pareado, não pareado, a nova, teste de Tukey, alguns testes que são imprescindíveis para discussão, né, de análises de dados químicos. E aí, no final, num segundo momento, eu vou fazer uma demonstração, né, compartilhando a tela com vocês, para vocês entenderem como é que faz no Excel e no PEST, que é um programa aberto, né, eu vou deixar o link para vocês. A gente baixa gratuitamente, ele é código aberto, e usa muito simples, é muito intuitivo de usar o PEST. Então, tanto o Excel quanto o PEST ajudam muito na hora de fazer essas análises estatísticas. Se alguém precisar de algum outro tipo de análise que não tenha no Excel ou no PEST, pode me mandar um e-mail, eu auxilio calcular manualmente e tudo mais, né? Ou indico algum outro programa. Eu gosto muito de trabalhar com esses programas que todo mundo tem, que é código aberto e que, principalmente por ser gratuito também, né? O Excel tem várias versões também, né? E aí é fácil de chegar à informação e vocês aprenderem a calcular por esses programas que todo mundo tem acesso. Existem vários outros programas que podem ser utilizados como o R. O R também é código aberto, né? Mas ele exige um pouquinho de... o R é código fechado, mas tem o Octave, né? Que é a versão praticamente igual, só que com código aberto. Tem o MATLAB, enfim, tem vários outros programas aí, só que eles exigem um pouquinho de domínio de programação, o que acaba, às vezes, no dia a dia ficando um pouco mais complicado. Então, vou mostrar para vocês em programas bem aplicados, ok? Então, o que é a estatística, né? Para que ela serve? A estatística é uma ciência que dispõe de processos apropriados para recolher, organizar, classificar, apresentar e interpretar um conjunto de dados. Para a gente, o que interessa como uma análise química é a parte de interpretação, né? A estatística é uma ciência muito ampla, a parte de demonstração de teoremas para a gente não vai ser aplicada, o que a gente quer é a estatística aplicada, né? Então, basicamente, o que a gente quer, o objetivo principal da estatística, que é extrair informação de dados para obter uma melhor compreensão das situações que representam. Então, a gente vai usar a matemática, né, vai usar a estatística aplicada aos dados que a gente já obteve num laboratório, seja ele de química, de biológicas, de agronomia, de qualquer tipo de curso, a estatística ela é igual para todo mundo, né? A gente vai falar um pouquinho só a diferença se a gente vai usar paramétrica ou não paramétrica, mas as exatas, no geral, elas vão ser o mesmo tipo de estatística. Então, tanto faz se você aprender com um dado químico ou se você aprender com um exemplo genérico, você vai saber aplicar nas suas coisas da mesma forma. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de análise, né? As qualitativas e as quantitativas. Qual que é a diferença? A qualitativa, ela dá uma ideia geral do que tem na sua amostra, do que tem no seu material de análise, na sua água, no seu solo, no sangue, no que você estiver analisando, né? E as quantitativas, elas te falam quanto tem, né? Toda vez que você vai quantificar alguma coisa, é uma análise qualitativa. Então, eu separei aqui alguns exemplos. Análise qualitativa. Matou bactéria? Sim ou não? Não mostra quantas, só fala se matou ou não. É qualitativa. Matou célula? Sim ou não? Qualitativa, né? Tem água, tem boro na água destilada? Sim ou não? Esses dois solos são do mesmo lugar?
sim ou não. Então, basicamente, quando a gente tem perguntas de sim ou não, ou só o que tem, ela é qualitativa, de uma maneira geral. Agora, se eu pergunto assim, quantas unidades formadoras de colônia morreram em relação às bactérias? Ou quantas células morreram? Né? Ou quanto de chumbo existe na água da torneira? Qual o teor de ferro no solo? Então, quando eu preciso ter um número associado, é uma análise quantitativa. E quando eu tenho uma identidade associada, é uma análise qualitativa, né? A estatística, ela vai se preocupar mais com as análises quantitativas. Também existe um tratamento estatístico para análise qualitativa, mas não é o enfoque desse minicurso. O enfoque do minicurso é a estatística aplicada a dados quantitativos, ok? Então, nenhum resultado quantitativo, ou seja, que tenha um valor associado, tem qualquer valor, né, tem qualquer significância, a menos que ele venha acompanhado de alguma estimativa de erro inerente. A gente vai ver que toda análise tem erro, sim. Aí, às vezes, o aluno fala, não, professora, mas eu fiz tudo certo, não tem nenhum erro. Tem, a gente vai ver que existe o erro embutido, que ele tem que estar lá mesmo, né? E toda vez que ele não aparece, em geral, o professor desconfia que o aluno manipulou o resultado, ou alguma coisa nesse sentido. Por isso também que a gente faz várias vezes o mesmo experimento para acompanhar esses erros. A gente vai ver como é que ele chama e tudo mais, né? Então, basicamente, quais são os 3 tipos de erros que a gente pode cometer numa análise química, né? Aliás, um procedimento experimental geral, não só numa análise química. Os chamados erros grosseiros, os erros sistemáticos e os erros aleatórios. Vamos ver certinho, com calma, o que é cada um, né? O erro grosseiro. Sabe quando vocês vão fazer uma titulação e esquecem de colocar um indicador? Aí gasta aquele volume todo da bureta e não tem o ponto de viragem? Pois é, esquecer de colocar um indicador é um erro grosseiro, porque não vai dar certo o experimento, né? Vocês não vão conseguir visualizar o ponto de viragem. Outra coisa, fazer determinação de cinzas sem o marcador, né? Então, por exemplo, você tem que colocar o seu componente para fazer uma análise de cinzas na búfala. Aí você anota no cadinho, por exemplo, a caneta. Só que a tinta da caneta, ela vai evaporar na alta temperatura na búfala e vai sumir a marcação. Então, você não sabe mais qual que é qual. Então, isso também é um erro grosseiro. Ah, pesei, tropecei e derrubei a vidraria. O que eu faço? Eu vou juntar o que caiu? Não. É um erro grosseiro derrubar uma vidraria. Então, toda vez que vocês tiverem esse tipo de erro, a estatística não tem como ajudar nem um pouquinho, né? Então, vocês precisam descartar adequadamente o material que foi feito errado, né? E recomeçar. Faz tudo de novo, porque não tem como você salvar um experimento que você cometeu algum tipo de erro grosseiro, né? Se você perceber que você cometeu um erro grosseiro, já para naquele momento mesmo, nem continua, descarta o material adequadamente, né? E faz tudo de novo, ok? Para você ter certeza que a sua análise está ok. Já os erros sistemáticos, eles são os mais difíceis de detectar, né? Por quê? Eles vêm associados principalmente a calibração de equipamentos e vidrarias, né? Então, por exemplo, se a balança não está nivelada, ou se por um acaso está tendo uma variação de corrente elétrica e está interferindo na balança, se a vidraria não estiver calibrada, né? Esses erros são bem difíceis de detectar. E um outro tipo de erro sistemático é em relação também ao operador. Então, por exemplo, se uma pessoa é daltônica, ela vai enxergar as bexigas coloridas ali, roxas, verdes e rosas, todas em tons pastéis, né? Então, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa daltônica identificar o ponto de viragem de uma titulação. Ah, professor, então quer dizer que uma pessoa daltônica não pode atuar no laboratório? Claro que pode. A gente só tem que entender as limitações e que ela solicite algum tipo de auxílio na hora de ver algumas coisas, né? Que ela não vai detectar essa diferença visual, né? E solicite algum auxílio ali para fazer adequadamente. Então, toda vez que vocês tiverem um erro em relação ao operador, né? Ou então ao equipamento, ele é chamado de erro sistemático, que é um erro do sistema. Eles são bem difíceis de detectar. Tem algumas formas, a gente vai até falar algumas delas, né? Mas é bem complicado detectar um erro sistemático. E o erro aleatório funciona da seguinte forma: você fez o experimento tudo certinho,
Você tem certeza que você não cometeu nenhum erro grosseiro, você olhou lá e viu que não tem um erro sistemático, o balanço estava ok, ponto de viragem estava ok, sua análise estava ok, equipamento estava tudo ok, né? Mesmo assim, vocês vão ver que se vocês fizerem a primeira vez, vamos supor que é uma titulação, a primeira vez o ponto de viragem vai dar em torno de 10,01 ml. A segunda vez vai dar 10 cravado. A terceira vez vai dar 10,04. A quarta vez vai dar 9,96 ml. Então, existe uma flutuação em torno de um valor médio, né? De um valor aproximado. Todo mundo fica ali próximo ali daquele valor, mas não é exatamente o mesmo valor. Então, essa flutuação, ela é chamada de erro aleatório, né? E lembra quando eu falei que às vezes o professor desconfia se o aluno faz 3 vezes exatamente o mesmo valor? Isso é muito difícil de acontecer, né? Pode acontecer, professora? Pode, mas em geral vai ter sim essa flutuação, e a gente até espera que tenha exatamente para a gente poder entender a estatística do processo. Então, toda medida, ela sempre vai ser afetada por esses erros aleatórios. Os erros aleatórios, eles também são chamados de erros randômicos. E é praticamente impossível, né? É impossível mesmo, realizar uma análise química totalmente livre de erros e incertezas. Por quê? Mesmo que você faça tudo corretamente nos mínimos detalhes, a própria balança tem um erro, o balão que você vai utilizar para preparar a solução tem um erro, a pipeta que você vai pipetar para transferir tem um erro, o ponto de viragem tem um erro, o próprio equipamento, se for alguma coisa instrumental, também tem um erro, né? Então, esses erros aleatórios são totalmente aceitáveis, ok? O que não são aceitáveis são os erros grosseiros, e os sistemáticos é preferível que não tenha, mas se caso tiver, tem como a gente mexer com manipulá-los também, ok? Então, os erros aleatórios é o que nos interessa, né? Por quê? A estatística, ela vai tratar dos erros aleatórios. Os grosseiros não têm o que fazer com eles. A estatística não tem como ajudar. Os sistemáticos, ela ajuda a identificar, mas também não tem como corrigir, né? E os aleatórios é o que a estatística vai tratar e vai nos auxiliar nesse ponto, ok? Existem dois tipos de estatística: a estatística paramétrica e a não paramétrica, né? A gente já vai ver como é que faz para saber se seus dados se enquadram em uma ou em outra, mas de antemão eu já adianto para vocês que, em geral, análises químicas, né? Análises da agronomia, análises da física, elas vêm todas na estatística paramétrica. E as análises biológicas, no sentido de ser humano, animal, por exemplo, a quantificação de medicamento no organismo, ela vai entrar mais na não paramétrica, né? Tudo que como que eu vou explicar assim, tudo que não se comporta idealmente, ela se encaixa melhor na paramétrica. Estou generalizando, ok? Tem que sempre fazer o teste para saber em qual seus dados vão se enquadrar. Mas tudo que não segue como se fosse assim, o ideal vai ser não paramétrico, e tudo que segue a tendência para ser ideal vai ser paramétrico. Como assim ideal, não ideal, professora? É só o comportamento, ok? Em geral, coisas vivas, né? Animais, seres humanos, eles tendem a ter uma discrepância muito grande, né? Então, por exemplo, quando faz um estudo de medicamento para efeito de medicamento no organismo, quantas mil pessoas têm que ser utilizadas para eles poderem ter uma base? Porque se eles utilizarem, por exemplo, 10, é muito pouco, não tem como fazer um estudo baseado em 10 pessoas. Já nas exatas, por exemplo, se você fizer 10 vezes a análise do mesmo solo, você tem um resultado maravilhoso. Ou se você tiver 10 solos diferentes e fizer as réplicas dele, também, né? Então, é nesse sentido que eu falo de comportamento, né? Mas existem testes para você saber se os seus dados seguem a paramétrica ou não paramétrica, ok? Como é que faz esse teste, então? Vocês precisam construir um histograma. O que é um histograma? É um gráfico, né, de frequência em função de um determinado valor. Em geral, a gente utiliza os pontos que você vai fazer, por exemplo, vamos supor que a gente fizesse a titulação, né? Quais são os valores de titulante gasto?
Ah, ficou assim, 10, 10,01, 9,96. Então, você vai fazer um intervalo de frequência disso, né? Depois eu até posso mostrar para vocês no Excel como é que faz. Tem vários tutoriais também na internet de como é que faz um histograma. Dá para fazer na mão, né? No cálculo na mão. Ou programas também ajudam bem. E aí vocês fazem esse gráfico, né? Se ela ficar mais ou menos nesse sentido, não precisa ficar tão bonitinha quanto essa, né? Mas basicamente assim, ó, você tem um valor central, né? E os seus dados se distribuem, a maior frequência está nesse valor central, e aí as bordas, eles vão diminuindo. Então, basicamente, ele forma essa curva, né? Que é chamada gaussiana, toda vez que tem esse formato, né, digamos assim, ela é uma curva gaussiana. E aí, se a maioria dessas réplicas, né, tiverem dispostas mais ou menos dessa forma, ela entra na distribuição normal, que a gente chama. E aí vocês podem aplicar a estatística paramétrica. Se por um acaso ficou tudo aqui, a maioria ficou aqui e foi diminuindo, como se fosse exponencial, aí não é distribuição normal, vocês não podem aplicar a paramétrica, vocês vão ter que aplicar a não paramétrica. E se por um acaso não faz forma nenhuma também, esse ficou mais baixo, esse ficou mais alto, esse ficou médio, enfim, não tem um perfil de curva, ela também vai para não paramétrica. Então, esses ensaios que eu estava comentando, por exemplo, de seres humanos e animais, em geral, ela não tem um perfil, por isso que ela vai para não paramétrica. Já dados químicos, algumas análises biológicas, por exemplo, de plantas, ou de frutas, ou de flores, também entra na paramétrica, né? Análise de solo, análise de água, análise de material, em geral, entra na paramétrica, mas dá para vocês fazerem o teste rapidão, né? Para saber se entra ou não. Em geral, análises químicas, elas envolvem um número pequeno de repetições. A gente faz 3, 4, 5 vezes, né? Então, às vezes, o histograma não vai ficar legal também, né? Em geral, você precisa de um número muito grande, quase, a gente brinca que é um número infinito, né? De réplicas para entender o histograma e montar ele para ele ficar assim bonitinho. Vou mostrar para vocês um exemplo. Esse exemplo aqui, ele mostra 50 repetições da determinação de ácido ascórbico em comprimidos efervescentes de vitamina C comercial. Então, quem fez a análise fez 50 vezes. Isso não é comum para análises químicas. Por quê? São muitas repetições, né? Em geral, vamos pensar em um TCC, por exemplo. A gente não tem amostra para fazer 50 vezes a mesma coisa, ou a gente não tem todo esse tempo, ou a gente não tem equipamento, não tem reagente, enfim, 50 vezes a mesma determinação é raro de ser feito para um TCC ou para uma dissertação ou uma tese, né? A gente, em geral, utiliza uma população menor, já vou falar qual é a diferença de população e amostra, né? E faz, sei lá, 4, 5 vezes, né? Chutando muito 10 vezes. Então, quando for fazer o histograma, ele não fica tão bonitinho. Então, aqui foi feita, então, a tabela para a construção do histograma, né? Os intervalos, quantas vezes aparece o 0,46 nesses 50 dados? Aparece 1. Quantas vezes aparece 0,47? Aparece 3, né? Então, ele monta a frequência em função desculpa, a concentração, a frequência em função da concentração, né? E coloca aqui o histograma. Vocês conseguem observar que aqui não está bem no meio o valor central, né? A maior frequência está aqui, mas ainda assim ele tem um perfil aí de curva gaussiana, né? Agora, se, por exemplo, tivesse todo mundo reto aqui, todo mundo próximo de 6, ou começando no 12 e baixando para o 2, aí são perfis muito diferentes e não dá para entrar em distribuição normal, ok? Então, quando a gente tem um número assim muito grande de réplicas, basicamente a gente fala que a gente tem um número infinito de réplicas, né? Na química, mais que 20 é considerado infinito, porque em geral a gente não faz dessa forma, né? E aí, quando você tem várias réplicas, você tem que analisar a precisão e a exatidão dos seus resultados. Vamos lá, vamos relembrar ou vamos aprender o que é precisão e exatidão. Sabe aquele jogo de dardos que a gente fica jogando para tentar acertar o alvo? Ele é um ótimo exemplo para explicar para vocês o que é precisão e exatidão. O que a gente realmente gostaria quando a gente arremessa aquele dardo? Que ele parasse exatamente no ponto vermelho, né? O ponto vermelho é como se fosse o valor de referência, é onde eu quero chegar, né? Então, eu arremesso meu dardo.
Se eu colocar ele bem dentro do círculo vermelho, ele está exato, porque onde eu estou arremessando é exatamente onde eu queria chegar. Se eu arremessar várias vezes e todos os meus dardos ficarem bem próximos, eu também posso dizer que eu também sou precisa, porque eu jogo um dardo, o outro eu jogo um segundo, jogo um terceiro e eles ficam todos próximos. Quando os dardos ficam todos próximos, é preciso. Quando os dardos ficam exatamente onde eu gostaria que eles ficassem, é exato. O que é o sonho de consumo de quem joga esse jogo, né? Que todos os dardos que fossem arremessados caíssem exatamente na vermelha. Ou seja, que eles fossem precisos e exatos. Mas nem sempre isso acontece, concordam comigo? Então, vamos ver, por exemplo, aqui. Nesse exemplo aqui, arremessei 3 dardos e eles ficaram todos próximos uns dos outros, mas bem longe do centro, que era onde eu queria. Então, como eles estão muito próximos uns dos outros, eles são precisos. Porém, né, eles são inexatos, porque eles estão longe de onde eu gostaria que tivesse caído. Né? Nesse exemplo aqui, eles não estão nem próximos entre si, e nem próximos do alvo, que é onde eu queria jogar. Então, os resultados estão inexatos e imprecisos. Né? Nesse exemplo aqui, eles estão próximos do valor, né? Eles estão próximos do centro, que era onde eu gostaria de ter jogado, mas eles estão muito distantes um do outro. Então, eles estão exatos, porém, eles são imprecisos, né? Porque eles estão longe um do outro. E esse aqui, que é o exemplo que a gente mais gostaria de ter, é o exato e preciso, onde um está próximo do outro e todos eles estão próximos do valor real. Isso é o que a gente mais gostaria de ter quando a gente faz uma análise de qualquer coisa. Mas o que acontece na maioria das vezes é isso aqui, é inexato e impreciso, né? E aí é complicado, aí vocês vão perguntar, mas professora, como é que eu salvo esses experimentos inexatos e imprecisos? Em geral, se você jogar mais vezes, se você jogar mais dardos, pode ser que fique melhor. Então, mesma coisa na análise química, se você fizer mais réplicas, talvez fique melhor, né? E aí você tem um parâmetro maior para fazer essa análise estatística e ver quais são os dados que você pode realmente usar, ou se você pode descartar algum para melhorar seu resultado, enfim. A estatística ajuda a gente em todos esses pontos. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. De novo, exemplo da titulação. O exemplo da titulação é o mais fácil, o melhor de vocês visualizarem, né? Então, aqui, por exemplo, ó, 4 estudantes estão realizando uma titulação em que o volume calculado era 10 ml cravado, né? E aí, o estudante A, ele coloca aqui todos eles para frente, um pouco de 10, né? Próximo aí de 10,15, 10,1, mais ou menos. Estão todos muito juntinhos, mas estão longe do valor real, né? Então, esse aluno é extremamente preciso, porém, ele é inexato, porque não está próximo de 10, né? Não está em cima do 10. O segundo aluno, o aluno B, ele joga, faz as titulações dele lá, os dardinhos são as titulações. Os valores estão todos aleatórios, quase, né? Tem uns para cima, uns para baixo, tal. Só que na hora que você fizer a média disso aqui, vai dar 10, bem próximo de 10. Então, ele é exato, porém, ele não tem precisão nenhuma, ele é impreciso, porque os valores estão muito distantes uns dos outros. Já o aluno C, se você fizer a média, não dá próximo de 10, e cada valor está totalmente fora da realidade um do outro. Então, esse aluno aqui é inexato e impreciso, né? Porque não está nem próximo de 10 e nem próximo do outro. Já o aluno D, a hora que você fizer a média, está próximo de 10 e todos os valores deles estão próximos uns dos outros. Então, esse aluno aqui é exato e preciso, né? Esse aqui é o que a gente gostaria de ser, né? Que está certo digamos, brincando assim, né? Tá certo e tá correto. Tá exato, tá preciso, tá ótimo os resultados desse aluno aqui, né? Significa que os outros estão errados? Não. Significa que os outros talvez não tenham a mesma destreza ou o mesmo cuidado, né? No ponto de viragem e tudo mais. Mas não significa que os outros estão errados nem um pouquinho, ok? E aí, aqui também a gente vê uma consideração nova, que eu não falei ainda. Se o valor calculado era 10, estão vendo esse aluno aqui que todos os valores dele estão acima de 10? Não tem nenhum valor abaixo de 10? Esse tipo de situação, ele indica, não significa que
Ele significa que indica um erro sistemático desse aluno aqui, porque a flutuação ou do erro aleatório, né, do erro randômico, em geral ele é tanto para baixo quanto para cima. Então, por exemplo, que nem esse aluno B aqui, ele tem valores acima de 10 e ele tem valores abaixo de 10. Essa flutuação para baixo e essa flutuação para cima, que esse aluno aqui não tem. Então, quando não há essa flutuação para baixo e para cima de um valor médio, a gente entende que pode ser que tenha feito um erro sistemático nesse aluno aqui. Ah, professor, aqui erro sistemático. Ele pode ter pesado com a balança descalibrada, né, desnivelada. Ele pode ter pesado um pouco a mais que os outros. Ele pode ter a questão visual dele, pode ser que ele esteja vendo o menisco errado, né? Alguma coisa nesse sentido aí que não dá para identificar qual é o erro sistemático. Ele só está me mostrando que tem um indício de erro sistemático, mas não tem como saber qual é, e ainda só de olhar os valores, não tem como ter certeza se tem ou não, né? Existem testes para a suposta constatação desse erro sistemático. E sabe quando o professor fala assim para vocês? Vocês precisam fazer pelo menos em triplicata, né? Da onde surgiu esse negócio de ser em triplicata, né? Por que não duplicata, professor? Porque às vezes a gente não tem reagente, né? Para fazer uma aula prática, não tem tempo suficiente para fazer triplicata. Mas por que o ideal é sempre fazer triplicata? Existe uma tabela que ela chama tabela T de Student. Esse student, ele era um cara, um matemático, né? Um apaixonado por matemática, e ele trabalhava numa empresa e ele desenvolveu esses testes todos e baseado na empresa, só que ele tinha medo de publicar com o nome dele ser demitido. Então ele criou o pseudônimo Student e publicou os testes, publicou os teoremas deles todos com esse pseudônimo, tanto que até hoje a gente chama de teste T de Student, né? Ou só teste T. E aí ele montou essa tabela, né? A gente vai falar o que são as probabilidades e tudo mais um pouquinho mais para frente, mas ele montou essa tabela que mostra qual é o valor associado quando se tem uma réplica, quando se tem duas réplicas, quando se tem três réplicas e assim sucessivamente, em função de nível de confiança. A gente vai falar que é nível de confiança um pouquinho mais para cima, mais para frente, mas eu já vou adiantando para vocês. A gente pode ter 95% de confiança, 97%, 99%, 99,9%, tem vários níveis de confiança, né? Então, ele montou esse estudo todo e montou essa tabela. Aqui eu estou só aumentando, né, esse ponto aqui. Eu peguei um valor ali aleatório, né, 97,5% de confiança, ok? E aí, observem o seguinte, que ele coloca, DF, está em inglês essa tabela, né, graus de liberdade, em português GL, em português, em inglês DF é Degree Freedom, né? Quando você tem duas réplicas, ou seja, grau de liberdade 1, grau de liberdade é o número de réplicas que você tem menos 1, vou simplificar para vocês nesse momento. Então, se você tem, deixa eu passar aqui que fica mais fácil, né? Fica maior. Se você tem duas réplicas com grau de liberdade 1, que é duas réplicas menos 1, né? Fica 1, você tem um valor de T associado de 12. Se você tem três réplicas com um grau de liberdade 2, né? 3 menos 1, 2, você tem um valor de 4,303 nessa tabela T. E assim sucessivamente. Se você tem 4 réplicas, o grau de liberdade é 3, né? 4 menos 1, 3. Você tem um valor de 3,182. E assim ele fez para várias amostras. Vou voltar aqui, ó. Ele fez desde de 2 amostras até 1.000 amostras, 1.000 réplicas, né? E aí ele fez esse estudo todo e observe o seguinte, quando você passa desse 4 e vai baixando, é óbvio que vai baixando e vai melhorando o que a gente chama de acurácia dos dados, né? Um termo qualitativo vai ficando redondinho esses dados, né? Mas observe o seguinte, se você fizer 3 vezes, se você fizer 2 vezes, está aqui esse valor de T, né? Se você fizer 3 vezes, ele está aqui. Depois disso, basicamente, ele estabiliza. Óbvio que se você pudesse fazer uma quarta vez, uma quinta vez, uma sexta vez, ele vai só melhorando essa acurácia.
Mas o mínimo do mínimo do mínimo, para ficar, digamos assim, aceitável, é esse ponto aqui. E por isso que a gente fala que a gente precisa fazer pelo menos em triplicata, né? Porque quando você fizer em duplicata, você está nesse ponto aqui, o erro é muito grande. Então, a partir da triplicata, ele vai, então, tendendo a estabilizar essa curva, né? E quando chegar em 1000, mais ou menos, ele está aqui. Então, olha a diferença de você fazer 3 réplicas para 1000 réplicas, né? Em função de gasto, de tempo, de desgaste pessoal. Então, 3 seria um número mínimo para essa curva tender à estabilidade, né, ao equilíbrio, e você ter um erro menor. Então, essa questão de triplicar está em função do erro do teste T, ok? Saiu daí essa questão de triplicar. E como é que eu vou fazer para pegar as minhas amostras, né? Quantos que eu vou saber quanto que eu vou pegar, da onde, né? Então, a ideia é que você tenha uma amostra que represente a população. O que é uma população? O que é uma amostra? Quando o IBGE, por exemplo, vai fazer um censo, ele pergunta de casa em casa, casa em casa, no país todo, desde o centro de São Paulo até o interior do Iapó, né? Lá no Ponta do Chuí, leste, oeste, Mato Grosso, Amazonas, todo mundo, todas as casas, elas são feitas esse questionário. Então, o IBGE faz um censo populacional. Literalmente, ele pergunta de casa em casa e faz a estatística de pessoa por pessoa. Quantas vezes se faz um censo? Uma vez a cada 10 anos. Né? Porque o trabalho de fazer isso é muito grande, você precisa de muita gente, é muito difícil, vai um tempão, enfim, fazer o trabalho populacional é o melhor que se pode fazer, porque aí você conhece sua população como um todo, né? Mas o que acontece na realidade? Em geral, a gente vai fazer trabalhos amostrais. Eu não posso, por exemplo, analisar todo o leite de uma produção de uma leiteria, porque eu ficaria sem leite para vender, né? Então, é como se o censo eu utilizasse todo, né, o leite, ou seja, vou analisar a população toda, mas aí, beleza, eu fiz análise, controle de qualidade, tá tudo ok, mas eu vou vender o quê se não me sobrou? Por isso, eu pego uma amostra, né? No material que eu quero desenvolver, eu pego uma amostra para fazer uma análise. Porque se eu gastar meu material todo, não sobrou nada, né? E assim por diante. E aí dá para fazer pesquisa com amostra de pessoas, também dá. Às vezes o pessoal faz uma pesquisa de política, por exemplo, em relação à eleição, em quem você vai votar, em quem você não vai votar, em função de amostra. Ele seleciona algumas pessoas ali na rua, aleatoriamente, né? Não pode ser tendencioso. Essa amostra ela tem que representar a população, né? Então, por exemplo, se é uma amostra de pessoas, eu não posso escolher só mulheres, ou só, por exemplo, sei lá, se é uma análise, uma questão de alimento, eu não posso escolher só pessoas ou só magras ou só obesas. Eu tenho que pegar várias pessoas, o mais misturado possível, para representar a minha população no geral, né? Eu vou fazer uma análise de suco, por exemplo, né? Quero saber se as pessoas vão gostar do suco que eu estou desenvolvendo. Sei lá, um suco de cupuaçu. Eu não posso pegar só criança para dar opinião no meu suco. Eu tenho que pegar adulto, mulher, idoso, criança, o que tiver, né? Então, tem que representar o todo, a população. Então, é literalmente como aqueles jogos de bingo, né? Que você tem várias bolinhas e você pega aleatoriamente algumas bolinhas. Quando você tem ensaios, né, populacionais, a gente utiliza letras gregas para representar média, desvio padrão, o que vocês estiverem utilizando. Quando é populacional, a gente utiliza letras gregas. E quando é amostral, a gente utiliza letras do alfabeto comum, né? Do alfabeto que a gente escreve normalmente, né? Não precisa ser letra grega. Então, quando vocês virem algum lugar amostral com Mi e Sigma, né? Tá errado, porque você usa Mi e Sigma para a população. Para amostra, você usa X e S, né? Em geral, tem uma barrinha aqui em cima ainda para representar, ok? Vocês podem ver como X, maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, e uma barrinha em cima. E o desvio padrão, em geral, é esse minúsculo, ok? Não precisa ter a barrinha, porque S maiúsculo, em geral, é variância. A gente já vai falar qual é a diferença dessas duas
situações, né? Mas o mais comum é a gente utilizar a média de desvio padrão. Esse é o de praxe, né? Em estatística de réplicas. Toda vez que vocês fizerem mais de uma vez, vocês têm que colocar a média de desvio padrão, não só a média. Porque quando vocês colocam só a média, por exemplo, fiz lá a determinação da altura das crianças da sexta série e descobri que elas têm uma altura de, sei lá, 1,48 metros. Tá, quando você coloca 1,48 metros, eu não tenho noção se você mediu uma criança, ou se você mediu duas crianças, se você mediu 50 crianças. Quando você coloca 1,48 mais ou menos, sei lá, 0,4, né? Eu tenho noção que você mediu mais de uma criança, mas eu não tenho noção de quantas. Por isso, todas as vezes que vocês forem colocar resultado, que vocês fizeram mais de uma vez a mesma análise, vocês precisam colocar N igual a tanto, que N é o número de réplicas que vocês têm, medir 50 crianças. N igual a 50, e aí coloca 1,48 mais ou menos, sei lá, 0,4. Aí eu vou saber exatamente o que você fez. O que eu acho sempre em trabalhos que os meninos mandam, né? Os meninos, os alunos, meninos, meninas, enfim. O pessoal faz mais de uma vez e só coloca a média. Isso está errado, gente. Vocês têm que pôr a média, mais ou menos, do desvio padrão e colocar o N junto, né? Em geral, na legenda da tabela, na legenda da figura, em algum lugar do texto, né? Tem que colocar quantas vezes vocês fizerem. Metodologia tem que estar lá, número de réplicas igual a tanto, né? A média, ela vai nos falar mais em função de qual é o valor real que a gente tem da nossa análise, seja a altura da criança, seja teor de ferro, seja pH de água, o que for, né? O valor médio. E aí o desvio padrão, ele está associado com a precisão, né? E a dispersão dos dados. Quanto menor for o desvio padrão, mais próximo uma medida da outra. E quanto maior for o desvio padrão, mais longe uma medida da outra. Então, naquele exemplo dos dardos, quanto menor for o seu desvio padrão, mais preciso, né? Mais próximo um dardo do outro estaria. E é muito interessante vocês colocarem todas as vezes para quem está lendo entender como é que está sendo esse conjunto de dados de vocês. Aqui tem um exemplo em relação à dispersão dos dados. Ó, a média é a mesma, tá vendo? Aqui o valor médio está mais ou menos aqui, né? E aqui o valor médio está mais ou menos aqui, indiferente de quanto for, valor aleatório. Observe no desvio padrão 1 e 2, né? Olha a diferença de perfil de curva. O desvio padrão 1, ele é muito maior que o desvio padrão 2, né? Por quê? Porque observem que aqui está mais centrado. Quanto menor for o desvio padrão, mais centrado em torno do valor central é a sua curva, né? Então, por exemplo, se fosse para dizer qual dos dois alunos tá melhor, os dois estão corretos, não tem problema. Mas quais dados estão mais bem comportados, digamos assim? Essa curva aqui, mais fina, né? E aí vocês vão me perguntar, tá, mas que tipo de tratamento estatístico eu vou utilizar? Vamos começar a ver isso. Primeira coisa, todo tratamento estatístico, ele vem associado com ele um nível de confiança. Pode ser 90, 95, 97, 99, aí vai depender do que vocês forem utilizar. Dados químicos, em geral, 95. Dados biológicos, em geral, 99. Dados da ecológicas, da agronomia, engenharia ambiental, engenharia florestal, em geral, 90. Mas isso depende muito, ok? Se vocês forem fazer algum tipo de publicação, seja um TCC, seja um artigo, seja uma resenha, o que vocês forem publicar, prestem atenção na revista ou no lugar que vocês querem publicar, qual é o nível de confiança que, em geral, as pessoas utilizam. E aí, utilizem o mesmo, ok? É fácil trocar o nível de confiança se vocês tiverem os cálculos feitos, ok? Então, da onde que surge? Lembra que a gente fez aquele histograma lá? Então, basicamente, a gente tem aqui a curva gaussiana, né? Em função do histograma lá que a gente já tinha feito do número de réplicas. Aqui o zero é como se fosse o meu centro, né? Minha média. Se eu pegar essa linha pontilhada aqui, eu vou pegar uma vez o desvio padrão para cima e para baixo. Aqui a gente está falando de populacional, mas poderia ser amostral, ok? Tanto faz.
Esse exemplo especificamente aqui é populacional, estou usando o signo. Então, eu tenho a minha média, né, o meu Mi, e aí se eu pegar uma vez o desvio padrão, eu vou pegar essa região em azul aqui da curva. Integrando essa região, que a gente não vai fazer isso, podem ficar tranquilos, integrando essa equação, né, que define a curva gaussiana aqui, na distribuição normal, se eu integrar esse pedaço aqui, eu tenho 68% da curva. Então, eu teria o limite de confiança de 68%. Vocês concordam que fica muito valor para fora? Pode ficar muito valor para fora? Por isso que, em geral, a gente não utiliza uma vez o desvio padrão, que é muito pouco. Em geral, a gente vai utilizar 2 vezes o desvio padrão, que é a parte em vermelho aqui, né? E aí seria a integral dessa parte aqui toda, até essa parte aqui. Isso corresponde a pegar 95% da curva. Ficar de fora só essas caldinhas, ok? Então, quando eu tenho 2 vezes o desvio padrão, para mais ou para menos, eu tenho 95% de confiança. Quando eu tenho 3 vezes o desvio padrão, eu pego praticamente tudo, concorda comigo? Fica só um rabinho bem pequenininho aqui nos cantos. 3 vezes o desvio padrão vai integrar toda essa região aqui, que corresponde a 99% da curva, né? Se eu quiser 99,9, eu vou pegar 4 vezes o desvio padrão, e assim sucessivamente, né? Então, esse limite de confiança sai daí. Em função da dispersão dos meus dados, quanto por cento eu consegui pegar? Né? O valor médio está aqui. E aí, se eu tivesse, em função do histograma, eu vou pegando, em geral, as pontas vão ficando mais baixas, a frequência, né? Eu vou conseguindo pegar da mesma forma. Se eu pegar só o meio, 68. Se eu pegar 2 vezes o desvio padrão para baixo para cima, 95. Se eu pegar 3 vezes, 99. Então, sai daí esses valores de limite de confiança, ok? E aí, a gente pode calcular o chamado intervalo de confiança para a média, que é extremamente útil para a gente, né? A gente vai ver até um exemplo aplicado depois, cálculo no Excel. Quando a gente tem valores pequenos de N, vamos chamar de amostral, sei lá, até N10, N20 no máximo, a gente utiliza essa equação aqui. Desculpa. Observem que você vai precisar do seu valor médio, né? Do seu desvio padrão, N é o número de réplicas, esse T é o valor tabelado lá do T-Student, depois eu vou ensinar vocês como é que pega ele no Excel, existem tabelas também, né? E se vocês se confundirem de procurar também, é só digitar no Google essa questão é T de tanto, né? Só que toda vez que vocês forem procurar o valor de T, vocês têm que lembrar que é o valor de T do número de amostras que você tem menos 1, por causa daquela questão de grau de liberdade, né? Então, se você tem 5 amostras, você vai procurar T para 4. Se você tem 10 amostras, você vai procurar T para 9. É sempre menos 1, ok? O T só o valor de T, tranquilo? E aí, quando a gente calcula o intervalo de confiança, é o intervalo, né, em que se pode assumir que o seu valor está aqui dentro. Então, por exemplo, se eu pegar 95%, o valor está dentro dessa região aqui. Aí a gente calcula qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo baseado nos nossos dados que vão entrar em 95%. Vamos ver um exemplo aqui. Ele fala assim, ó, o nível de sódio na urina foi medido através de um eletrodo de íon seletivo. E os valores foram esses aqui, ó, 102, 97, 99, 98, 101 e 106 milimol por litro. Aí ele quer saber qual é o intervalo de confiança para a média, né? Considerando, desculpa, aqui tem um erro, considerando 95% e 99%. E aí, para ficar mais fácil, eu já coloquei aqui qual que é o valor médio, né? Qual que é o desvio padrão e qual que é o valor de T, ok? Então, em 95%, a equação está aqui, né? Eu vou ter que é o valor médio, 100,5 milimol por litro, menos T de 5, porque eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, N igual a 6, né? Então, eu preciso do valor de T para 5, a 95% de confiança é 2,57, que multiplica o meu desvio padrão,
que é 3,27 milimol por litro, coloquei aqui, dividido pela raiz do número de réplicas. O número de réplicas é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Aí, isso aqui é a notação. É menor que determinado valor, que eu estou chamando de Mi, que seria o valor populacional, ok? Que é menor que exatamente a mesma coisa, só que aqui positivo, né? Por quê? É um valor médio para baixo e um valor médio para cima, né? Então, a gente calcula essa questão aqui, né? E calculando, chega aqui. O intervalo de confiança para esses valores que a gente obteve aqui ficaria entre 96,8 e 103,9. Como é que lê isso aqui, professora? 96,8 menor que Mi, menor que 103,9 milimol por litro, ok? Isso para 95. Para 99, o valor de T de 5 para 99 é 4,03. Quanto maior for o limite de confiança, maior é o valor de T. Se maior é o valor de T, maior vai ser essa diferença aqui, para mais e para menos, e mais dados vai englobar, né? Então, quando eu tenho o limite de confiança para 99, para esses mesmos dados, eu tenho que 95,1 menor que Mi, menor que 105,9. Observem que isso aqui está dentro disso aqui. Concorda comigo? Aqueles intervalos, lembra lá da matemática? Isso aqui cabe exatamente dentro disso aqui. Então, quando eu tenho 99%, eu aumento a faixa de caber, digamos assim, os meus dados, né? Eu englobo mais dados. Então, quando vocês precisam de uma precisão maior, vocês diminuem o limite de confiança. Quando vocês precisam de uma precisão menor, vocês aumentam o limite de confiança. Então, por exemplo, na química, para fazer laudos, em geral, a gente usa 95% de confiança. Por que na biológicas não usa? Ok, vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que alguém da família de vocês chega falando que vai ter um filho do Bill Gates. Nossa, família vai ficar rica, né? Só que aí o Bill Gates pede um teste de DNA, correto? Que é mais ou menos o que vai acontecer, né? O Bill Gates não dá mais, né? Vamos pensar aí do Neymar. Alguém chega falando que vai ter um filho do Neymar, o Neymar pede um teste de DNA. Se ele pedir um teste de DNA com 95% de confiança, pode ser que o não seja pai fique para fora, na caldinha. E aí o teste pode dizer que ele é pai por causa dos 95% de confiança. Por que um teste de DNA nunca é 95 e sim 99? Porque ele engloba mais dados, ok? Então, quando ele faz um teste com 99% de confiança, é com mais certeza que o resultado, ser ou não ser pai, vai estar ali dentro dos dados, né? Então, de novo, na biológicas utiliza-se em geral 99, nas exatas utiliza-se em geral 95. Mas refrisando, observem as publicações, quais são os limites que vocês utilizam na área de vocês, ok? E como é que a gente compara esses resultados todos, né? Primeira coisa, o que eu quero comparar, né? Eu quero comparar uma média, eu quero comparar um desvio padrão, eu quero comparar um intervalo de confiança. O que vocês querem comparar, né? Variância, enfim. Primeiro a gente tem que entender o que a gente quer comparar para a gente aplicar o teste de significância correto. Existem vários testes de significância a serem feitos. Teste T, pareado, não pareado, ANOVA, comparação de médias pareadas, enfim, tem vários. A gente vai falar de alguns deles, né? Então, toda vez que vocês fizerem um teste de significância, vocês vão analisar a chamada hipótese nula. O que é uma hipótese nula, meu Deus do céu? Calma, vamos ver, né? A hipótese nula nada mais é do que dizer tal coisa é igual a tal coisa. Se tal coisa for igual a tal coisa, a hipótese nula é aceita. Ou outro termo, a hipótese nula não pode ser rejeitada, né? Então, tal coisa é igual a tal coisa, e a hipótese nula não pode ser rejeitada, ou a hipótese nula é aceita. Tal coisa é diferente de tal coisa. A hipótese nula é rejeitada e elas são diferentes, ok? O teste de significância, ele só diz para você se a hipótese nula pode ser aceita ou não,
Se a hipótese nula deve ser rejeitada ou não. Se é igual ou diferente, é você que vai definir, ok? De novo, o termo nulo é utilizado para dizer que não tem diferença entre os valores, né? A não ser, claro, os erros aleatórios. Tranquilo? Toda a diferença que tem, quando a hipótese nula é aceita, é em função dos erros aleatórios. Que tá ok, tá tranquilo, não tem diferença significativa. Caso tenha alguma diferença, né, que não possa ser atribuída aos erros aleatórios, os testes de significância também não te dizem a que é atribuído. Ele só diz que é diferente. Ah, é um método, tem um erro sistemático. Não, isso não dá para saber, ok? Pelo menos não só com esses testes que eu vou mostrar para vocês. Talvez existam outros que possam complementar, né? E aí vai depender do que vocês estão analisando e da profundidade que vocês precisam dessa análise, né? E aí, a gente também tem que entender o que é o nível de significância, né? Um termo, ou nível de significância ou probabilidade. Vocês vão ver muito o valor de P, né? O valor de P é menor que 0,05. Da onde que sai isso? Essa probabilidade, ela está diretamente associada ao nível de confiança. Então, toda vez que você faz um teste de significância, tem que estar marcado qual é o valor de P, ou escrito lá 95% de confiança, 99% de confiança, tem que estar associado, porque quando você faz um teste, é naquele nível de confiança. Talvez se você fizer em outro nível de confiança, o resultado que você ia dizer que era igual não é mais igual. Você entendeu? Então, você precisa colocar toda vez qual é o nível de confiança, qual é a forma de se colocar. Ou P, menor que tanto, ou nível de confiança de tanto. Agora é só uma notação matemática, né? Coisa de matemática complica às vezes um pouquinho a nossa vida, mas é muito simples. Toda vez que vocês tiverem 95% de confiança, o P é 0,05. Por quê? 95, 100 menos 95, 5, concorda comigo? Dividido por 100, 0,05. Então, 95% de confiança, P igual a 0,05. 99% de confiança, P igual a 0,01. Por quê? 100 menos 99, 1. Dividido por 100, 0,01. E aí sim, vocês fazem essas contas para 90%, vocês usam essas contas para 97%, para quanto vocês quiserem, ok? Primeira coisa, vamos ver quando é que eu rejeito um resultado. Eu fiz lá várias réplicas, vamos usar o exemplo da titulação de novo. Todas elas próximo de 10, 10,01, 9,96, 10,04 e apareceu, professora, um 8,35. O que eu faço? O que o aluno faz? Ah, esse estava errado, eu fiz alguma coisa errada. Gente, não pode tirar nenhum dado sem ter feito uma análise estatística primeiro, né? Aplica o teste para saber se ele fica ou se ele vai embora, ok? E aí, baseado nesse teste, é que vocês seguem a vida de vocês e fazem os cálculos ou com ou sem esse valor. Não pode olhar para o valor e dizer, esse está discrepante, vou tirar. Não pode, ok? Nem se for para mais, nem se for para menos. Agora, se vocês tiverem certeza que vocês se confundiram na hora, por exemplo, o que deu 8,35. Eu olhei no relógio para ver que horas era e quando eu vi o ponto de viragem já tinha passado. Nesse ponto, ok, você tem certeza que você errou. Mas se você não tem certeza que você errou, você não pode tirar o valor só porque ele é diferente. Então, como é que a gente vai ter que fazer? Nunca vocês devem rejeitar um valor sem fazer nenhuma análise estatística se vocês não tiverem certeza se vocês cometeram algum tipo de erro grosseiro. Em qualquer outra situação, em qualquer outra condição, vocês devem fazer um teste para saber se esse valor fica ou vai embora. Se vocês tiverem até 10 medidas, vocês vão utilizar o chamado teste Q ou Q de Dixon, é a mesma coisa, depende da nomenclatura do país que vocês estiverem usando, né? Digitarem lá no Google, tabela Q, vai aparecer, tabela Q de Dixon também vai aparecer. Como é que você faz isso? Você vai montar uma equaçãozinha rapidinha, tá? Com o valor que você está na dúvida, se tá ok ou não, né? Menos o valor mais próximo dele em módulo, porque esse valor tem que dar sempre positivo, dividido pelo maior valor menos o menor valor. E aí vocês vão calcular, por exemplo, no exemplo da titulação. Vocês vão utilizar lá o 8,35, que vocês estão na dúvida, menos o valor mais próximo dele, vamos supor que seja 9,96, ok? Em módulo, porque senão vai dar negativo.
dividido pelo maior valor que vocês têm, vamos supor 10,04, menos o menor valor, que seria 8,35. E calcula. E aí vocês comparam com uma tabela aqui, né? Existem tabelas de diferentes níveis de confiança. Aqui está um exemplo dessa tabela, né? E aí vocês comparam. Então, vamos supor que vocês fizeram 5 vezes essa titulação. Então, a gente vai pegar o 5 a 95%, 0,710. Vamos supor, eu não fiz as contas aí, mas vamos supor que o valor de vocês tenha dado, para o 8,35, tenha dado 0,920. 0,920 é maior que 0,710. Então, pelo teste Q, vocês podem rejeitar esse valor. Por quê? Porque o valor calculado de vocês foi maior que o valor tabelado. Então, se deu 0,920, a gente estava vendo aqui 0,710, o 0,920 é maior, você pode jogar esse valor fora. Então, esse 8,35 não é, você fez alguma coisa realmente errada, né? Não é só erro aleatório, você tira ele na hora de fazer seus cálculos. Agora, vamos supor que esse mesmo 8,35 calculado tenha dado 0,698. 0,698 é menor que 0,710. Então, você não pode tirar esse valor da lista, ok? Você tem que deixar ele lá. Mesmo que ele tá esquisito comparado com os outros, você não pode tirar ele porque ele faz parte do conjunto de dados. Então, você utiliza essa comparação do calculado com o tabelado para saber se você tira ele ou não. Ah, professora, e se eu tiver mais que 10 medidas? Aí você vai utilizar o teste de groups, que é basicamente a mesma coisa que o teste Q, só muda a equação. Você vai utilizar o valor suspeito, que seria 8,35, menos o valor médio, dividido pelo teu desvio padrão, e vai comparar com uma tabela de groups, né? E ele tem aqui vários valores, né? Esse tipo de teste é recomendado pela International Standards e pela American Society para testes em materiais, né? Então, porque você tem muitos. Então, o groups pode ser utilizado também para menos que 10, mas ele não é muito comum para menos que 10, ele é mais comum para mais que 10, ok? E aí vocês procuram uma tabela no nível que vocês querem, ok? E comparam. Chama teste de groups. E o outro chama teste Q. Então, beleza. Então, agora a gente já sabe se a gente está com todos os dados ok ou não, né? Então, vamos começar a ver o que a gente vai comparar. Primeira coisa, se vocês já têm uma média e querem comparar, se vocês tiverem um valor conhecido, vocês vão comparar de uma forma. Se vocês não tiverem um valor conhecido, vocês vão comparar de outra. Como assim, Joyce? Primeira coisa, você quer comparar, por exemplo, se a tua determinação de ácido ascórbico está de acordo com o valor que está na embalagem. Então, você tem um valor conhecido. Você quer comparar se o nível de glicose que você está hoje está de acordo com o valor que deveria estar. Você tem um valor que é o máximo que pode estar e você não ser diabético. Então, você tem um valor de referência, um valor conhecido, digamos assim. Você quer saber se um lote de alguma bebida está de acordo com o nível de álcool que ela deveria ter. Você tem lá na embalagem o valor. Essa cerveja contém 4,9% de álcool. Esse vinho contém 6,12% de álcool. Tem um valor de referência, né? Então, você vai observar testes que comparam valores com valores de referência. Comparam médias com valores de referência. Outra coisa, você não tem valor de referência. Você fez uma análise e quer saber se A é igual a B ou não. Como assim? Você quer saber se a altura das crianças da 6ª série do colégio tal é igual às crianças das alturas da 6ª série do colégio tal. Não tem um valor para você comparar. Então, você vai comparar entre elas. Então, aí você vai fazer um teste pareado, né? Outra coisa, deixa eu ver, você quer saber se o teor de ferro do solo de Barra do Garças é igual ao teor de ferro do solo de Fortaleza, né? Também não tem um valor de referência, você vai comparar entre eles. Então, testes pareados. Você quer saber se se o pH do suco de Buriti é igual ao pH do suco de limão.
também não tem um valor de referência. Então, você também precisa fazer um teste pareado, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que você quer analisar. Se é pareado, se não é pareado, se tem duas coisas para comparar, ou se tem três. Se tiver três, todos esses testes que eu estou falando é para duas amostras. Se você tiver três amostras, por exemplo, eu quero saber se o solo da borda, do meio e 3 metros da borda na minha plantação está tendo a mesma produtividade. Quando você tem 3, você precisa fazer a nova. Você não consegue fazer teste T pareado em 3. Pareado e não pareado é sempre em dupla, ok? Teste T sempre em dupla. Se você tem 3 ou mais, a nova. A gente já vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas você precisa entender o que é que você quer comparar, né? Então, primeira coisa, vamos ver como é que compara uma média experimental com um valor conhecido. A gente vai aplicar essa equação aqui, né? A gente vai calcular um T utilizando um valor médio dos seus dados, menos o valor de referência ou o valor conhecido, que multiplica a raiz do número de réplicas que você tem dividido pelo desvio padrão. E aí você vai aplicar os seus dados aqui e vai comparar, né, com o T tabelado no nível de confiança que você quer, 99, 95. Se o T tabelado for menor que o T, vamos inverter. Sempre que o T calculado for maior, há diferença significativa. Sempre que o T calculado for menor do que o T tabelado, não há diferença significativa, ok? Uma outra forma de calcular isso aqui também é pelo intervalo de confiança, né, para as médias. Então, você calcula o intervalo de confiança, por exemplo, da tua amostra de cerveja, ok? E aí você compara com o valor de referência da embalagem. Se caso tiver o teu valor de referência tiver dentro do seu intervalo, sua amostra está ok, né? Ou então você também pode calcular 2 intervalos de confiança que nem a gente fez para 99 e 95, né, das amostras lá, só que no mesmo nível de confiança, e ver se eles se sobrepõem. Se eles se sobrepuserem, também não tem diferença significativa, ok? E se eu tenho duas médias e não tenho, né, não tenho exatamente um valor de referência para comparar, a gente pode utilizar teste T não pareado e teste T pareado. Quando que eu uso o teste T não pareado? Quando eu tenho um valor certificado. É parecido com o intervalo de confiança, né? Mas é uma outra forma de calcular. E aí, quando eu quero comparação entre métodos, entre laboratórios, entre as amostras desconhecidas, e não tenho com o que comparar, eu vou fazer um teste T pareado entre elas, ok? Como é que eu faço isso? O teste T não pareado, quando eu tenho um valor certificado, eu preciso aplicar essas duas equações aqui. Nossa, professor, que troço complicado. Esse é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ver que os outros é mais simples. Você tem as duas médias, né? O valor certificado e o seu valor, dividido por raiz S, né? O desvio padrão, a gente já vai ver como é que calcula ele, que multiplica a raiz de 1 dividido pelo número de réplicas do x1, mais 1 dividido pelo número de réplicas do x2, e o S a gente vai aplicar uma equação juntando os dois desvios padrões aí dos métodos e tudo mais, e unindo eles num único desvio padrão, né? Aqui a gente está calculando a variância, e aí a gente tira a raiz para fazer, então, o desvio padrão, né? Esse é um pouco mais complicado, mas quando que vocês utilizam isso? Quando os métodos em si têm média e desvio padrão. Esse exemplo é mais complicado de encontrar. Em geral, você só tem o valor de referência, né? O valor, por exemplo, a cerveja, ela vem com um valor, ela não vem, por exemplo, 4,9 mais ou menos 0,02. Né? Ela vem 4,9, é um valor de referência só. Então, utiliza um intervalo de confiança, ok? Ou a comparação de médias com um valor de referência. Esse teste T aqui você utiliza quando algum laboratório já desenvolveu um método parecido e tem o erro, né? Você faz o seu método e compara com o erro deles. Vários valores certificados, por exemplo, de metro, essas coisas, mas quando tem o erro. Quando não tiver o erro, vocês utilizam um exemplo anterior, ok? Mesma coisa, vocês vão calcular o T, né? E aí vão comparar com o tabelado. Se o T tabelado for maior do que o T calculado, não tem diferença significativa. Se o calculado for maior, aí tem diferença significativa, ok? O teste T pareado
é o que a gente mais utiliza, né? Porque em geral a gente não tem esses valores de referência. Então, aí tem duas opções. Se forem amostras iguais e se forem amostras diferentes. Se forem amostras iguais, a gente só precisa ver se os desvios padrões também são comparáveis, né? São compatíveis. A gente aplica um teste F, o teste F é para comparação de desvio padrão, a gente já vai falar dele um pouquinho mais para frente, e depois faz o teste T, né? Quando a amostra é diferente, vocês aplicam diretamente o teste T. Tem várias formas de calcular isso manualmente, mas eu vou mostrar para vocês como é que calcula no Excel, que fica muito mais fácil, né? A regrinha é a mesma. Se o T tabelado for maior, não tem diferença significativa. Se o T calculado for maior, tem diferença significativa entre os valores. Né? Como que eu analiso desvio padrão? Né? Se é diferente, se é igual. Basicamente, tem duas formas. O teste F e a ANOVA. O que é a ANOVA? É uma abreviatura de análise de variância, ok? É em inglês, né? Analysis of Variance. Mas a gente usa o termo em português ANOVA. Como é que eu faço esse teste F? Né? O F aqui vem da abreviatura Fisher, né? A gente usa só F. A gente vai utilizar o desvio padrão 1 ao quadrado dividido pelo desvio padrão 2 ao quadrado. E vai comparar com a tabela igualzinho a gente comparava para o teste T. Se o F tabelado for maior, não tem diferença entre os desvios. Se o F calculado for maior, tem diferença entre os desvios. A ANOVA, ela vai determinar se a média de 3 ou mais grupos são diferentes dentro de um grupo e entre os grupos, né? Ela compara o F também, as probabilidades, ela vai comparar várias coisas que a gente pode analisar, eu vou mostrar para vocês na prática, né? Só que ela só me diz o seguinte, tem ou não tem diferença entre essas amostras, entre esses tratamentos, enfim, entre esses grupos, vamos chamar de grupos. Ela não me diz quais são diferentes uma da outra. Toda vez que vocês fizerem uma nova, para saber se é diferente ou igual, vocês vão, se for diferente, vocês vão precisar aplicar algum outro tipo de teste para dizer o que é diferente do que. E esse teste mais empregado, principalmente na área das agrárias, é o Tukey, né? Ele mostra o que é diferente do que. Na química também dá para aplicar, na biológicas também dá para aplicar. A biológicas utiliza um pouco mais o Wilcoxon, né? Mas o Tukey é bem empregado em várias áreas aí. Aqui eu estou deixando algumas sugestões bibliográficas para vocês, se vocês precisarem de um guia, né, de referências. Vários livros, né, livros de química analítica como Harris e Skugg têm uma boa parte, né, um bom embasamento dessa questão toda que eu estou tratando aqui com vocês. Artigos, tem um artigo ótimo em português que chama Estatística Aplicada à Química, 10 dúvidas comuns. Ele explica muita coisa, ele explica bem certinho aquela questão de graus de liberdade e tudo mais, o que vocês precisarem. Tem um artigo da psicologia que explica muito bem, tá em inglês, mas é um inglês bem simples de vocês acompanharem, né? De 2013, ele tem várias questões de intervalo de confiança, teste T pareado, a nova, quando que usa cada coisa, e mesmo que não seja supostamente da área de exatas, mas como eu falei, a estatística é igual para todo mundo, então esse artigo é bem interessante. E tem alguns livros, né? Tanto de estatística quanto de quimiometria, trata bem, né, da parte de estatística aplicada à química. O Miller e Miller, o Barros Neto é em português, Miller e Miller ainda não tem a versão dele em português, tem a versão dele em espanhol, né? E essas literaturas aqui são de crucial importância para quem está precisando fazer qualquer tipo de análise estatística. Além disso, tem alguns tutoriais no YouTube que são muito bons, né? Tem um professor que chama Leandro Souto, se não me engano, que os tutoriais dele são excelentes, ele explica de forma clara, objetiva, tanto a teoria quanto a prática em Excel e PEST, ele também gosta desses dois programas. Alguns outros tutoriais em R, em Unscrumber, em Sigmaplo, tem vários outros testes em outros programas, né? Que os tutoriais do YouTube ajudam sim, ok? Então, parece complicado, né, a teoria em si, mas é muito simples. Então, a gente vai ver na prática como é que a gente vai fazer esses testes todos, ok? Então, agora, num segundo momento, a gente vai entender como é que faz no Excel. Eu vou trocar aqui o programa e continuo com vocês, ok? Vou compartilhar aqui a tela do Excel, né, que eu vou mostrar para vocês como é que faz.
Então, vamos ver um exemplo aqui de intervalo de confiança para a média, ok? Então, ele diz o seguinte, ó. A lipofilicidade de um fármaco pode ser previamente avaliada através da medida quantitativa da constância de distribuição, chamada de P, do composto. Como requisito para ser utilizado como agente terapêutico, o composto deve possuir características aquossolúveis, todavia deve ser capaz de entrar na célula após atravessar a membrana lipídica. Para que tenha essa condição, tem que ser 0 menor que log de P, menor que 1,5. Normalmente, para resultados preliminares de lipofilicidade, utiliza-se o N-octanol como fase orgânica devido à sua capacidade de mimetizar a membrana biológica. Com o intuito de analisar a lipofilicidade de novos compostos para utilização comercial e medicinal, uma empresa farmacêutica solicitou uma análise prévia de log de P, obtendo esses resultados aqui da tabela, ok? Aí ele pergunta assim, desses 5 compostos, quais são possíveis de ser utilizados a 95% de confiança? Então, vamos ver. Primeira coisa, a gente precisa de média e desvio padrão. Como é que calcula a média aqui no Excel, né? Então, eu tenho o composto A e tenho as 5 medidas. Então, eu venho aqui, onde eu quero colocar a média, em qualquer lugar que vocês querem, vou digitar igual, média. E vou abrir um parênteses. Vou selecionar os dados que eu quero e vou fechar o parênteses. Então, ele calculou que a média entre todos esses valores é 0,8174. Para os demais, eu não preciso vir e digitar tudo, né? Eu posso vir aqui, selecionar a célula. Quando aparecer esse pontinho verde escuro, ou dependendo da cor que tiver de vocês, preto, enfim, você vem e dá 2 cliques, vem aqui bem com essa cruzinha em cima, e dá 2 cliques, ele calcula para todo mundo, né? Então, facilita bem a nossa vida. A mesma coisa a gente vai fazer para o desvio padrão, né? Igual desv. Aí vocês vão ter que ver qual é a opção, qual o Excel vocês estão utilizando. Aqui eu acho que eu estou usando 2016, se não me engano. Aí vocês vêm e procuram, tem várias opções de desvio padrão. Para o mouse em cima e ver o que ele fala que essa opção faz. Então, aqui ele diz que calcula o desvio padrão a partir de uma amostra e ignora os valores lógicos e texto da amostra. É o que eu quero. Então, eu vou clicar nele, vou selecionar, né, o conjunto de dados que eu quero, vou fechar o parênteses, vou dar um Enter, ele calculou o desvio padrão. Mesma coisa, vou vir aqui e ele vai puxar, né? Os números que eu quero. Ah, mas está tudo bagunçado. Eu vou deixar todo mundo com 3 casas decimais. Seleciona, vem aqui no página inicial e procura aqui esses 0,00 para mais ou para menos, né? E coloca aí quantas casas vocês quiserem, ok? N é o número de réplicas, então todo mundo tem 5, ok? Então eu vou vir aqui e puxar, que daí ele vem 5 para todo mundo. Tranquilo? Beleza. Então, agora a gente já tem média, a gente já tem o desvio padrão, né? E aí a gente vai querer fazer as contas, né? Cada vez para um. Ah, falta o valor de T. Deixa eu colocar aqui, ó. Valor de T. Senão vocês como é que procura? Vocês vão clicar em qualquer lugar e vão colocar igual inv.t. Né? Aí ele fala assim, ó, retorna o inverso de cauda esquerda de distribuição de Schrödinger. Por que é o inverso? Existe uma questão de monocaudal e bicaudal. Quando que eu uso cada teste? Né? Toda vez que vocês não souberem se a flutuação é para cima ou para baixo, vocês usam o bicaudal, porque ele vai pegar os dois lados. Quando vocês tiverem certeza absoluta que as amostras de vocês é só para um lado, vocês usam o monocaudal. É mais incomum usar o mono. Quando que eu uso o mono? Imagina o seguinte, você está analisando a altura das crianças da 6ª série esse ano. E ano que vem, você quer avaliar as alturas das crianças da 7ª série da mesma turma que você analisou da 6ª no ano passado. Você tem certeza que essas crianças ou mantiveram a altura ou aumentaram de tamanho. Não tem como elas terem diminuído de tamanho. Nesses casos específicos, é monocaudal. Como na química, na biológica, nas agrárias, é muito incomum a gente saber se é mono ou se é para baixo ou para cima, a gente usa bicaudal. Então, é muito comum a gente usar bicaudal. Então, esse inv.t não nos serve, porque ele vai retornar só um lado. A gente tem que achar qual que é o que retorna os dois,
né? Aqui, ele fala, se eu não colocar o ponto T, se eu colocar inv-T, ele mostra que é uma função compatível, né, com 2007, que essa é a função do 2007, e ele retorna o inverso bicaudal. Então, procurem no computador de vocês qual é a função que eu retorno o inverso bicaudal, ok? Então, beleza, é esse que eu quero, eu vou abrir parênteses. A probabilidade eu tenho que colocar em 0,0 alguma coisa, né? Que é o limite de confiança. Eu quero para 95% de confiança, então eu vou colocar 0,05, que é o que falta para 100%, né? Ponto e vírgula. Graus de liberdade é o número de réplicas menos 1, ok? Então, vai ser T para 4, porque eu tenho 5 réplicas, ok? E pronto, ele calcula o valor de T para mim, eu não preciso ficar procurando em nenhuma tabela. Se caso vocês colocarem a função e aparecer aqui negativo o valor, é porque vocês estão usando o monocaudal. Só procurem qual que é a versão bicaudal. Valor de 95 é 2,7 alguma coisa. Valor de 99 é 4, alguma coisa. Então, se vocês ficarem na dúvida, procurem na tabela mesmo para comparar e não usem direto o Excel. Mas depois que vocês aprenderem a usar o Excel, fica bem mais fácil, ok? Então, vamos calcular para o composto A, ok? Então, a gente vai precisar da média, vou colocar aqui do desvio. Acho que eu tenho até um pronto aqui, deixa eu copiar. A gente vai precisar desses cinco momentos aqui. Então, beleza, deixa eu abrir aqui um pouquinho, fica maior, fica melhor. Bom, a média, né, do A. Quando você copia, você tem que copiar só os valores, eu esqueci desse detalhe. Clica com o botão contrário, em cima da célula que você quer, colar especial valores. Aí ele vem, senão ele não vem. Desvio padrão. O N é 5, né? Então, eu vou colocar igual 5 elevado a meio, para fazer raiz, ok? E aí, eu vou fazer o... aqui nem dá para fazer x menos mi, porque... Deixa eu só ver. Copiei do outro, não precisa. Espera aí. Outro exemplo precisaria. Já vou fazer aqui o desvio. Deixa eu colocar aqui, ó. Desvio padrão dividido pela raiz de n, ok? Vou fazer as contas aqui. O desvio padrão dividido pela raiz de n. Eu tô fazendo essa parte aqui. Agora, eu vou fazer t vezes isso aqui. A gente saber quanto é. O valor de t vezes isso. Então, esse valor aqui, ó, é o mesmo que esse valor aqui, concorda comigo? T de 4, né? Vezes o desvio padrão sobre raiz de n, tá aqui, nosso cálculo todo. Então, agora eu preciso fazer a média menos isso e a média menos isso, ok? Então, eu vou colocar menor, maior, só pra gente saber. Então, é o valor médio menos isso aqui. E o valor é igual ao valor médio mais isso aqui. Né? E pronto. Então, a gente sabe que o primeiro está entre 0,083 e 1,552. Agora, eu vou só copiar tudo isso aqui. O bom do Excel é que a gente só vai replicando, né? Deixa eu pegar aqui. O B. Depois que eu fiz o primeiro, fica muito mais fácil. Porque agora eu vou copiar a média desse, o desvio padrão desse. Agora não tá.
Só repetir, não tá dando certo. Ah, ele tá identificando a célula errada. Ok, calculou. Vamos calcular para C. Calculou também. Isso fica mais fácil. Calcular para D. Insiste em mudar esse valor de T. E vamos calcular. Rapidamente a gente calcula para todo mundo. Depois que você fez o primeiro, é só substituir os valores. Aqui, vamos arrumar só o valor de T. Ok, e calculou para todo mundo. Então, o composto A, ele tem 0,083 menor que μ, menor que 1,552. O composto B tem 1,235 menor que μ, menor que 1,885. O composto C tem menos 0,404 menor que μ, menor que 0,237. O composto D tem 1,004 menor que μ, menor que 1,350. E o composto E tem 1,37 menor que μ, menor que 1,760, né? 760. Ele fala no exercício que tem que ser 0 menor que μ, menor que 1,5. Qual desses 5 compostos está nessa condição? Né? Basicamente, esse daqui, né? 0, entre 0 e 1,5. Né? Então, esse aqui está mais próximo, porque esse aqui está muito alta a lipofilicidade, né? Esses aqui são todos positivos, então a resposta certa seria a letra A, né? Esse composto A é o que está mais próximo aí de lipofilicidade de ser aplicado, então, na indústria, né? Então a gente consegue comparar eles e ver qual seria o melhor para continuar os testes, né? Então esse é um exemplo de intervalo de confiança para média, ok? Agora a gente vai ver um exemplo de média comparando com o valor conhecido. A gente também tem que calcular basicamente o intervalo de confiança, né? Vamos ver o exemplo que ele fala aqui. Um analista necessita analisar um lote de vinagre para saber se está de acordo com a legislação. Ele efetuou várias titulações para determinação de acidez do vinagre, proveniente de ácido acético, e os resultados encontram-se a seguir, né? Esses 10 resultados aqui. A legislação estipula que o vinagre apresente, no mínimo, 4% de ácido acético. Então, qual que deve ser o laudo do analista? Esse lote aqui tá ok? Ele pode falar, não, tá de acordo com a legislação? Então, vamos fazer um intervalo de confiança, né? E ver. A gente pode aplicar essa fórmula aqui, direto, fica mais fácil, que é para a gente comparar com o valor conhecido, né? O valor de T a gente vai calcular, X é a média, μ é o valor de referência, no caso 4%, raiz do número de réplicas e desvio padrão, né? Então, primeira coisa, vamos calcular, já deixei aqui meio prontinho, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos calcular a média, igual média
abre parênteses, coloca todos os valores que vocês querem. Desvio padrão, igual DESV. Procura lá qual que é o que ignora valores lógicos e textos, ok? Não do Excel de vocês. Seleciona, fecha parênteses, ele já calculou. Vamos calcular quanto que é a raiz de n, né? Quantos n eu tenho? 10. Então, eu vou fazer igual 10. 0,5 para fazer a raiz disso. Quanto que é o x médio menos o mi, né? Quanto que é o x médio menos o mi, ok? Se caso fosse o x médio fosse menor, aí vocês só invertem, tá? Só para ficar em módulo, fica mais fácil. E agora a gente vai fazer essa questão aqui, ó. O n elevado a meio sobre o desvio padrão. Então, é igual, o n elevado a meio já está aqui, dividido pelo desvio padrão. Ok. E agora a gente vai calcular, né, isso vezes isso. Então, T calculado é igual x menos x médio vezes raiz de n dividido por s. Ok. Esse é o nosso T calculado. Vamos ver qual que é o nosso T tabelado. Deixa eu aumentar aqui. A gente vai lá no INVT. Procura aí no Excel de vocês qual que retorna no inverso bicaudal. Abre parênteses, probabilidade 0,05. Ok? Porque eu quero 95%. Se eu quisesse 99, era 0,01. Grau de liberdade é o número de réplicas menos 1. Então, eu tenho 10 menos 1, 9. E fecho parênteses. E comparo. Quem que é maior? O T tabelado ou o T calculado? Né? O T tabelado é maior. Tabelado maior que T calculado. Hipótese nula não pode ser rejeitada. O que significa isso? Se a hipótese nula não pode ser rejeitada, significa que não tem diferença significativa entre essas análises e o 4%. Ou seja, o laudo do analista deve ser que esse lote tem 4% de vinagre, né? Desculpa, de ácido acético, e ele está de acordo com a legislação, ok? E para fazer um teste T pareado? Agora, o Excel tem as opções para a gente, então a gente não precisa ficar fazendo na mão, que nem um intervalo de confiança, né? Fica mais fácil, que a gente vai fazer o seguinte. Aqui ele fala assim, ó. A dureza total da água faz referência sobre o nível de concentração dos íons presente na água, em especial sais de metais alcalinos terrosos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, fica mais fácil. Quase toda a dureza da água é provocada pela presença de sais de cálcio e magnésio encontrados em solução, geralmente expressa em miligrama por ml ou ppm de carbonato de cálcio. E pode ser facilmente determinado por titulação. Gonçalves e colaboradores em 2020 fizeram análise e comparação estatística da dureza da água das águas de abastecimento, né, águas de torneira, das cidades de Aragarça, Barra e Pontal. E tem um recorte dos dados aqui, né? Eu estou colocando Barra e Pontal para a gente poder fazer e ficar mais fácil. Então, como é que eu vou fazer o teste T? Né? Primeira, tem duas formas de fazer. Eu vou mostrar primeiro para vocês a versão mais fácil, né? Vocês podem habilitar no Excel de vocês essa opção aqui, ó, análise de dados. Ela é um suplemento do Excel, né? É bem fácil de habilitar. Vocês vêm aqui, clica com o botão contrário, né? Personalizar faixa de ações. Aqui embaixo tem suplementos, ok? E aí vocês têm que encontrar essa ferramentas de análise no Excel de vocês. E dá ok, ela vai habilitar. Uma vez habilitado, sempre vai estar habilitado, vocês não precisam habilitar toda vez que vocês precisarem, né? E aí, vocês vêm aqui em dados, e ela aparece aqui em análise de dados. Alguns Excel, ele fica um pouquinho diferente, mas habilitando, ele vai aparecer em algum lugar para vocês, né? Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar em análise de dados e vai procurar teste T, tá lá no final. Tem várias opções de teste T, né?
ele fala assim, teste T 2 amostras em par para médias. Isso você faz quando você quer comparar, por exemplo, sabe a análise biológica que você vai acompanhando o peso do rato vários dias? É o mesmo rato, ontem, hoje, amanhã e sucessivamente. Então, são parzinhos de amostra. Então, você coloca 2 amostras em par para a média. A opção teste ter 2 amostras presumindo variâncias equivalentes, você vai utilizar quando você souber que as variâncias são próximas, né? São equivalentes, que nem aqui eu estou medindo água e a variância foi bem parecida, né? Então, eu vou utilizar essa opção. E quando as variâncias são diferentes, você utiliza a terceira opção ali, presumindo amostras diferentes. Mas, Joyce, como é que eu vou saber se a variância é igual ou diferente? Aplica um teste F. Se vocês quiserem, também tem a opção de teste F aqui, para amostras de 2 variâncias, né? Aplica o teste F, que você tem certeza qual delas você vai utilizar. Eu vou utilizar aqui as variâncias equivalentes, porque eu já sei que é a variância equivalente. Aí ele vai pedir o intervalo da variável 1, né? Eu vou clicar aqui do lado e vou selecionar todos os dados que eu quiser para a variável 1, que é barra. Ele vai pedir o intervalo da variável 2, ok? Vou selecionar aqui as do Pontal. Vou clicar aqui. Aí, ele quer saber se tem rótulo, por exemplo, se eu selecionar o título em cima, eu clico aqui em rótulos, ok? Como eu não selecionei o título, eu não vou clicar em rótulos para ele não considerar a primeira linha como o título da minha amostra. Ele pergunta qual é o alfa, né? Qual é o P, como vocês quiserem. Vou usar 95%, se vocês quiserem 99%, troca aqui para 0,01. E ele pergunta qual é o intervalo de saída que vocês querem. Se vocês querem uma nova planilha, se vocês querem uma nova pasta. Eu vou colocar numa célula aqui que fica mais fácil. Clica aqui do lado, né? Vou colocar aqui embaixo, fica mais fácil. E aí ele vai perguntar, tá tudo ok? Ok, né? E ele vai mostrar pra gente os resultados. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ele dá uma tabela, ok? Pra gente. E agora a gente precisa entender e interpretar essa tabela. Se a gente fizer na mão todos os cálculos, vai chegar no mesmo resultado, mas concordam comigo que é muito mais fácil fazer por tabela, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ele dá a média da variável 1, né, e da variável 2, e a variância das duas. Ele dá o número de observações de cada uma, ou seja, o número de réplicas de cada uma. Ele dá variância agrupada, ele dá grau de liberdade. Tem muita coisa que ele mostra. O que nos interessa mais? Essa questão aqui, ó. P unicaudal e P bicaudal. O unicaudal a gente vai jogar fora, porque lembra que eu expliquei para vocês? O que nos interessa é o bicaudal, porque a gente não sabe se a variação é para cima ou para baixo, diferente daquele exemplo das alturas das mesmas crianças, né? Então, a gente não sabe, a gente vai usar o bicaudal. Então, tem 2 formas de analisar, ok? A primeira, a gente vai usar o valor de P, né? Vamos olhar se o valor de P é menor ou maior que 0,05, que é o nosso limite de confiança. Primeira coisa. Qual que é o valor de P, bicaudal, então? 0,000473. O valor de P, vou colocar aqui, P calculado, é menor que P tabelado, né? Vou colocar aqui 0,05, só para não confundir. Que é o nosso limite de confiança. Toda vez que acontecer isso, significa que tem diferença significativa, né? O valor de P tem diferença significativa porque o valor de P é menor que o 0,05, ok? Então, a gente tem diferença entre a água de Barra e a água do Pontal. É isso que a gente consegue identificar neste teste aqui, né? Então, vocês vão observar o valor de P, né? E vão conferir, então, se o P calculado for menor que 0,05, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula. Isso significa dizer o seguinte: a água de Barra e a água de Pontal, nesse quesito de dureza, não são iguais. Não é? Se esse valor de P
tivesse dado maior que 0,05, a hipótese nula era aceita. E aí a água de Barra e a água de Pontal seriam iguais. Mas como deu menor, a gente não pode... a gente tem que rejeitar a hipótese nula e saber que tem diferença, então, entre as duas águas. Esse aqui é um exemplo de teste T pareado, ok? E agora a gente vai ver o mesmo exemplo, né? Só que a gente vai fazer a nova. Por quê? Eu tenho Barra, Pontal e Aragarças. Eu não tenho mais um par, eu tenho um trio. A partir do momento em que eu tenho três coisas diferentes, né? Ou, por exemplo, controle, medicamento A, medicamento B, borda, meio da plantação e 3 metros da borda, por exemplo, da plantação. Toda vez que eu tiver mais de 2 tratamentos que eu não posso fazer em par, eu tenho que aplicar a nova, porque aí eu vou analisar 3 ou mais, né? A nova, ela vai apresentar, ela também vai analisar algumas coisas que dá para fazer na mão, mas para fazer na mão é bem mais difícil, porque demora muito e tudo mais. Então, eu vou ensinar para vocês aqui como é que a gente faz ela no computador, ok? No Excel. Eu vou selecionar os dados que eu quero e vou lá procurar a minha mesma análise de dados, ok? E vou procurar a nova de fator único. Por que é fator único? Porque aqui eu só estou analisando se a diferença da localização, por exemplo, Barra, Pontal e Aragarças, vai interferir na dureza da água, né? Se eu estivesse usando a nova de fator duplo, é questão de delineamento de experimentos, planejamento de experimentos, que não é o que nós estamos vendo agora, ok? Então, ele pergunta o seguinte: qual que é o meu intervalo de entrada? Clico aqui e coloco todos os valores que eu quero. Está agrupado por colunas, ok? Não tem rótulos na primeira linha, porque eu não coloquei. Qual é o alfa? 0,05, que eu quero 95%. Qual que é o meu intervalo de saída? Vou clicar aqui em alguma célula para a gente ver. E vou dar ok. Tranquilo? Ele vai me mostrar essa tabela. Ele vai me mostrar a média, a variância, tudo de cada uma das colunas, por exemplo, Barra, Pontal e Aragarça, né? E ele vai me mostrar essa parte de baixo, que é o que mais me interessa. Ele me mostra as variações entre grupos, deixa eu abrir aqui para vocês, né? E dentro do grupo. Entre o grupo é Barra, Pontal e Aragarças. Dentro do grupo é dentro de Barra, dentro de Pontal e dentro de Aragarças, né? E ele me mostra o quadrado total, esse aqui é o quadrado, né, das variâncias lá. Não vou entrar em detalhes na matemática, mas se alguém precisar entender exatamente o que sai, eu já vou mostrar para vocês só a interpretação final, né, da nova. Ele mostra aqui o total, e aí como é que eu sei se é diferente ou se é igual? Duas opções para vocês analisarem. Olhem o valor de P, primeiramente, né? O valor de P é menor ou maior que 0,05? É menor. Toda vez que P for menor que o seu limite de confiança, deixa eu colocar P menor que 0,05, que é o meu limite de confiança, a hipótese nula tem que ser rejeitada. Isso significa dizer que eles são diferentes estatisticamente, ok? Lembra, a hipótese nula era que tal coisa era igual a tal coisa. Se ela é rejeitada é porque ele é diferente, ok? Ela não pode ser aceita. Essa é uma forma de analisar pelo valor de P. Outra forma de analisar a nova é pelo valor de F de Fisher, né? Observem o valor calculado no modelo de vocês com o valor de F crítico, que é o valor tabelado para essas condições do experimento de vocês. O valor de F calculado é maior que de F crítico. Toda vez que o F for maior que o F crítico, a hipótese nula não pode ser aceita. Gente, não poder ser aceita e ser rejeitada é a mesma coisa, são só duas formas diferentes de colocar, e por isso que eu estou colocando ali, tá? Automaticamente, eles são diferentes. Então, a dureza da água de Pontal, Barra e Aragarças não é igual, ok? Ele é diferente. Isso a nova fala pra gente, mas ela não fala qual que é diferente de qual, ok?
Então, a gente precisa aplicar um outro teste para saber quem que é diferente do que. A gente pode fazer o teste aqui no Excel, mas vai demorar muito e tem muitos cálculos para. A gente tem que fazer no Excel igual faz o limite de confiança, de 1 por 1. Por isso, eu vou utilizar um programa só de código aberto, livre, ok? Que chama PEST. A versão mais atual dele é a 4.03, se não me engano, ou 4.3. Que vocês baixam facilmente no Google. Ele está em inglês, mas ele é bem intuitivo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu só copiar aqui os dados do Excel nele. Eu vou copiar, ok? Barra Pontal e Aragarça aqui. E vou colar aqui no PEST e já compartilho com vocês. Ok, vocês estão vendo a tela do PEST, ok? Aqui, então, eu coloquei barra Pontal Garças, né? E vou fazer a análise da nova e do Tuckey aqui no PEST. Eu vou clicar, vou selecionar os dados, vou clicar aqui em Univariate, ok? E aí eu vou aqui em ANOVA, né? Quando eu for em ANOVA, eu vou em Several Sample Tests, ANOVA e os outros mais, e ele vai aparecer para mim. Tudo que a gente viu lá no Excel, ele também mostra aqui, né? Ele também mostra entre os grupos, ele mostra o valor de P aqui, que é menor que 0,05. Ele mostra o valor de F calculado aqui. E ele mostra o valor de F tabelado aqui, né? Então, vocês podem calcular... desculpa, aqui é o F crítico, né? E aqui é o F calculado. Vocês podem calcular por aqui também e usar a nova por aqui. O que nos interessa daqui, desse teste, é esse Tuckey Parways, né? E ele vai mostrar quem que é diferente do que. Ele vai comparar A, B e C, né? Barra, Pontal e Aragarças. Então, ele vai comparar primeiro barra com barra, não aparece nada, né? Aí, barra com Pontal, ele mostra em cor de rosa, ok? E barra com Aragarças, ele mostra em branco. E assim, todos eles, né? Pontal com barra, Pontal com Pontal, Pontal com Aragarças. Aí, Aragarças com barra, Aragarças com Pontal e Aragarças com Aragarças. Sempre quando é ela com ela, vai aparecer em branco, que não tem como comparar, e os demais ele aparece. Todos os valores que aparecerem em cor-de-rosa é que são diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, Pontal e barra são diferentes estatisticamente. Já Pontal e Aragarças, não. Né? Barra e Aragarças também não. Então, ele mostra especificamente que Pontal é diferente de barra, mas Pontal não é diferente de Aragarças. Então, dá para saber quem que é diferente de quem aqui, né? Em função disso aqui. Aí você fala, mas será que Pontal é maior? Será que Pontal é menor? Vamos voltar lá no Excel. E aí a gente faz um gráfico e sai da dúvida, ok? Deixa eu voltar aqui no Excel. E vamos fazer um gráfico. Deixa eu só copiar aqui numa nova planilha, só para ficar mais fácil visualmente. Na primeira coisa, vamos fazer média e desvio padrão, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, eu vou fazer a média da barra. E o desvio
que eu vou colocar o contrário só para ficar mais fácil. Pera aí. Vou colocar o desvio padrão da barra. Agora a gente não pode puxar porque tem números diferentes, né, de medidas. Mas rapidão a gente faz a média para todos eles. E o desvio para todos eles. Beleza. Como é que a gente faz o gráfico, então, né? A gente vai selecionar aqui o título e a média. Vai procurar no Excel de vocês aonde está o gráfico, ok? No meu aqui está inserir. Aí tem vários tipos de gráfico. Eu vou aqui nesse de colunas, que é o que eu quero. Colunas 2D é o mais simplinho, ok? Beleza. Ele aparece as médias. Como é que eu faço para colocar a barra de erro, né? Nesse gráfico. Seleciono o gráfico. Clica aqui, ó. O negócio de compartilhar tá bem em cima para mim. Ferramentas do gráfico, né? No meu tá em design. Procure onde está o de vocês. Elemento de gráfico. O que vocês precisam achar é barra de erros. Tem alguns Excel que não tá dessa forma, ok? E aí vocês vão descer aqui no mais opções de barra de erros. Ele vai perguntar se você quer em ambas as direções, se você quer com ou sem esse risquinho em cima e embaixo, né? Você quer um valor fixo, você vai clicar aqui em personalizado. E aí você vai em especificar valor. Ele vai perguntar qual é o erro positivo que você quer, né? Você clica aqui, do ladinho, e seleciona os valores que você quer lá na planilha. Já vem aqui dar um Ctrl C, você vai colocar o mesmo no erro negativo. E ok, ele colocou a barra de erro, né? Então, a gente sabe que o pontal é diferente. Ele é maior a dureza ou ele é menor, né? Ele é maior, porque olhando aqui, basicamente, barra tem a menor dureza, né? Aragarças tem uma dureza intermediária e pontal tem a maior dureza. Então, a pontal, a água é mais dura do que da barra. Barra e Aragarças não tem diferença significativa, então tem a mesma dureza, né? E Pontal e Aragarças também têm a mesma dureza. Então, a gente consegue definir certinho quem é maior, quem é menor, qual é o resultado, qual é o tratamento, no caso, qual é a cidade, a localização, que difere de dureza da água. E vocês sabem exatamente com a nova EOTUC como é que faz isso. Se fosse só a nova, não teria como, ok? Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Deixa eu parar aqui. Acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. O que vocês precisarem, mesmo estando na graduação, não estando, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Meu e-mail eu vou deixar nos slides, tudo certinho para vocês. Sempre que puderem, apliquem a estatística, porque ajuda muito, né, na publicação e qualquer coisa desse gênero. Enriquece muito o trabalho. E qualquer dúvida, qualquer apoio que vocês precisem, estou por aqui, tá certo? Então, se cuidem, cuidem-se das suas famílias, de todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso e até uma próxima oportunidade, espero que presencial. Até mais, tchau!